e a questão da prosperidade é uma questão bastante premente na vida humana e, de certa maneira, acaba também estando ligada ao Reiki, por pessoas que praticam, por pessoas que ensinam, sempre há esta chamada para a chamada de atenção para o Reiki, se colocando a questão da prosperidade como sendo uma das questões que o Reiki possivelmente solucionaria. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e explicar a lógica sobre o Reiki e a prosperidade e a parte que, digamos assim, não é a mais próxima da realidade. Então, o que eu vou falar do Reiki neste instante? Que a origem do Reiki é uma origem datada de 1922, com o mestre Mikao Usui. Não vou me alongar nesta história de como ele redescobriu esta prática, a prática do Reiki, porque é uma prática ancestral, ela precede o Usui, só foi deixada de lado por algum tempo. E o Usui, em seu interesse como um buscador, como budista buscador, ele decidiu estudar e encontrou em alguns sutras tibetanos, os sutralotos, algumas informações sobre o Reiki, sobre a prática, que posteriormente ele passou a dar o nome de Reiki. Ele utilizou dois kanjis, o Rei e o Ki, para designar algo que vinha, algo celeste, que vinha do alto, que era uma energia forte, alguma coisa do gênero, mais ou menos assim o significado do Rei e do Ki. Rei é a energia universal e Ki é a energia da matéria, a energia ligada à matéria. Então, a energia celeste e a energia da matéria que se unem e formam o Rei Ki. Então, não existe Rei sem Ki, não existe Ki sem Rei. Tá? Quando o Reiki surgiu, ele surgiu, portanto, quando o Mikao Usui, na sua busca, recolheu-se em meditação por 21 dias, tentando alcançar ou tentando que lhe fosse revelado este potencial que ele entendia que era um potencial semelhante ao potencial que o Cristo nos apresentou, o potencial de poder curar, de poder transformar. E nesta busca, neste recolhimento que ele realizou, ele chegou ao Satori, que é a iluminação. Essa iluminação veio para ele, conforme a definição que se tem lá no manual, o Sui Reiki Ryoho no Shiori, esta iluminação veio para ele como se fosse um impacto de um raio. E daí a sua consciência conseguiu contemplar tudo o que ele buscava naquele instante, digamos assim. Então, a partir daí, foi que o Sui designou estas informações, essa iluminação que ele recebeu, como Reiki. Tá? Algo que vem do alto se une a aquilo que é de origem material, terrena, então uma energia superior e uma energia premente da matéria que se unem e tem, por isso, o potencial de auxiliar agora, bastante importante, vou frisar bem, de auxiliar no autodesenvolvimento, ou no desenvolvimento particular de nós outros, de tal forma que nós conseguimos, assim, ter o equilíbrio de que nós necessitamos para atingir a plenitude. O ponto de maturidade do indivíduo que lhe permite estar equilibrado, ou seja, harmonizado em espírito e matéria, mente, emoções, saúde física e a plenitude para o espírito representa a felicidade. Desta maneira, é que nós entendemos que o Reiki, antes de tudo, ele é uma prática que é designada para nós mesmos, para o autodomínio, para o autoconhecimento ou para o autodomínio que parte do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo. Porque só quem conhece a si mesmo, os seus predicados, assim como as suas mazelas, que todos nós as temos pelo menos um pouco, é que é capaz, então, de ter ou chegar ao autodomínio, ou seja, a equilibração constante. Por quê? Porque nós podemos ter momentos de equilibração, momentos de felicidade, mas eles se tornam passageiros à maneira que nós não sabemos, mas à medida em que nós não sabemos como nós atingimos aquele equilíbrio ou aquele momento de felicidade. E não sabemos replicar, portanto, esta mesma circunstância, não conseguimos repetir. E o Reiki faz isso por nós. Faz isso, como nós costumamos refrisar sempre para os alunos do nosso curso, né, que é o método Vida Desperta com Reiki, faz isso através de dois componentes muito simples que o Reiki nos oferece, que é o Gainen e o Gokai. O Gainen, que consiste em algumas práticas de introspecção meditativa, de autoequilibração, de autoenergização e também de autocura, ou seja, o Reiki nos favorece no Gainen a partir de técnicas bem estruturadas em uma metodologia que se chama Gainen, que nos permitem a autocura.
como que funciona? É uma pílula mágica? Não, não é uma pílula mágica. Contudo, é uma disciplina que, uma vez mantida junto com outro aspecto do Reiki, que é a deontologia chamada de Gokai, faz com que nós consigamos repetir sempre um mesmo padrão mento-emocional que nos permite, portanto, a estabilidade dentro de um padrão vibratório chamado plenitude. Tá? Um momento acima, ou seja, um comportamento psicofísico e também biológico, por consequência, acima da média vibracional que estamos acostumados a ver na humanidade terrena. Então, este é o primeiro aspecto. Lembrando que estamos falando de Reiki para a prosperidade. É possível prosperar com Reiki? O Reiki foi feito para a prosperidade. Então, o primeiro aspecto que nós vimos é que o Reiki tem um outro viés, que não a prosperidade no estrito senso da palavra, conforme nós estamos acostumados. Qual é o estrito senso da palavra? Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos lembrando que o significado de prosperidade para a humanidade terrena é uma característica de desenvolvido, de abundante, de bem-sucedido, de rico, de propício. Quando desejamos prosperidade para alguém, por exemplo, para noivos, aquelas pessoas que estão para casar, em vias do casamento, nós desejamos para ela, como significado de prosperidade, estamos a desejar paz, amor, felicidade pessoal. Mas a prosperidade, como nós deixamos claro, é que ela tem também este significado de abundância, de sucesso, de riqueza, de excesso de bens materiais. No ponto de vista da agricultura, por exemplo, nós temos que uma colheita ou uma produção próspera é aquela que vai render uma colheita abundante. Então, sempre a prosperidade, por mais que nós pensemos nela no aspecto espiritualizante, ela está mais relacionada às questões da vida material do que às questões da vida espiritual. Então, quando nós fizemos essa primeira introdução do Reiki, foi para deixar claro que a origem do Reiki não teve este propósito de prosperidade. Mas também devemos considerar que o Reiki, em sua significação hoje no Ocidente, quando perguntam o que é o Reiki, vocês não receberão essa resposta introdutória que eu dei. A resposta seria, por exemplo, é uma terapia complementar, baseado no seu enquadramento hoje, através da Organização Mundial da Saúde, que reconhece o Reiki como uma das práticas integrativas e complementares, também adotado pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, dir-se-á que o Reiki é uma terapia complementar, dir-se-á que o Reiki é uma técnica energética, que o Reiki é uma prática de cura pela imposição de mãos. Vejamos então, pegando o conceito de que o Reiki é uma técnica energética ou cura pela imposição de mãos, novamente nós voltamos lá na introdução, onde lembramos que, inicialmente, o Reiki, como nós dissemos na nossa introdução, inicialmente o Reiki, o Sui, foi redescoberto e teve um propósito de desenvolvimento particular ou pessoal, através do Gainen, através do Gokai, que permite o equilíbrio próprio através do autoconhecimento, enfim, resultando em autodomínio. Então, nós não estamos falando em curar o outro, nós estamos falando em tornarmos-nos plenos. E a plenitude para o espírito, dissemos, é a felicidade. A plenitude para o corpo físico é a saúde. Então, vemos que o Reiki tem um outro significado original que hoje, atualmente, de 1922 e hoje 2025, hoje tem um significado diferente para a maioria das pessoas. É por isso que, a partir do surgimento do Reiki, de Usui, o sistema tradicional de cura natural, o Sui Reiki Ryoho, que é ainda hoje cuidado com a mesma estrutura na associação, lá no Japão, a associação Usui Reiki Ryoho Gakai, lá eles ainda mantêm esse mesmo princípio, e aqui no Ocidente mudou-se um pouco o viés de o que é o Reiki, mas sem grandes prejuízos, é lógico, aliás, sem prejuízo algum, apenas o prejuízo é conceitual, que nós estamos tentando trazer uma informação que deixe claro que alguns conceitos não são aplicáveis ao Reiki dentro da sua proposta original. Então, quando nós falamos aqui no Ocidente de Reiki, nós temos o Reiki, por exemplo, o Reiki Karuna, temos o Reiki xamânico, temos o Reiki do arco-íris, eu acho que é este o nome, temos Reiki egípcio, temos várias denominações que utilizam-se do termo original de Usui Reiki para algumas práticas que basicamente tem o mesmo fundamento.
qual é o fundamento? O fundamento é o trabalho com a energia universal. E depois, dentro do entendimento de cada um, houve implementações que desdobraram dessas várias denominações. Por quê? Porque da mesma forma que o Sui buscou algo, muitas pessoas ainda hoje continuam buscando. E estes buscadores, na sua interpretação ou nas suas contemplações daquilo que os ilumina ou daquilo que lhes desperta para uma vida superior, em suas interpretações, eles implementaram algo deles próprios dentro de uma técnica cuja base que eles tinham era do Reiki original, o sistema natural, o sistema de cura natural, o Sui Reiki Ryo. Então, por isso, existem várias denominações. Então, lembrando que todas elas derivaram ou são derivadas do Reiki, conforme o mestre Usui nos apresentou. E dentre essas muitas denominações, inclusive dentro da própria denominação do sistema de cura natural Usui Reiki Ryo, existem os praticantes ou aqueles que ensinam, os senseis, que divulgam que o Reiki também serve para a prosperidade. E não tem problema nenhum sobre isso, desde que obviamente, nós expliquemos aquilo que nós iremos ou estamos tentando explicar agora e fizemos todo este preâmbulo. Para isso, nós temos que entender o que é prosperidade. Nós já entendemos que a energia universal trabalhada é a matéria-prima para o Reiki. Então, o Sui nos trouxe que nós podemos canalizar essa energia, a energia Rei, e junto com a energia Ki, que é própria do indivíduo humano, Rei e Ki, a energia celeste, a energia da Terra, nós podemos demandar, ou seja, nós podemos trabalhá-la em prol da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional. Todos nós em busca, portanto, da plenitude, felicidade para o espírito, saúde para o corpo. Neste conceito, então, de energia, qual é então o trabalho que essa energia poderia fazer em prol da prosperidade? Nós falaremos isso depois que nós esclarecermos o que é prosperidade, repetindo novamente, que prosperidade está mais ligada à parte material do que à parte espiritual. Mas quando nós conseguimos a plenitude, ou seja, felicidade para o espírito e saúde para o corpo, já podemos dizer que somos prósperos. Ou seja, que temos um futuro melhor do que quando nós começamos a desejar esse futuro. Porque aquele que é feliz é uma pessoa próspera. Aquele que tem saúde é uma pessoa próspera, é um indivíduo próspero. Então, dentro desta conceituação, nós podemos, então, dizer que sim, o Reiki também favorece a prosperidade. Lembrando que eu não preciso ser rico, ter abundância financeira para ser feliz. A felicidade independe da minha situação financeira ou a situação material. Eu posso não ter saúde e, portanto, essa falta de saúde me trazer tristeza, não me trazer a plenitude para a alma ou para o espírito. Mas eu posso, com saúde e sem recursos materiais, ser feliz. Eu tenho saúde. Porque está correlacionada a saúde com o estado da alma, que é a felicidade. Está diretamente correlacionado. Porque uma alma triste repercute no corpo orgânico todos os seus padrões vibratórios que implicam na enfermidade ou numa saúde debilitada. E a saúde debilitada mostra urgentemente que o espírito não tem o equilíbrio necessário que ele precisaria ou desejaria para ter a harmonia entre os dois campos, matéria e espírito. Desta forma é que nós vemos que nos falta algo, e este algo o Reiki pode resolver. É lógico que, quando nós falamos de o Reiki pode resolver, e tudo isso nós estamos falando para nós mesmos, nós não estamos falando de cuidar do outro, estamos falando do autocuidado, que é a prioridade do Reiki, porque costumamos dizer que ninguém pode cuidar do outro se não aprender a cuidar de si mesmo. Ninguém doa para o outro aquilo que não possui. Então, para que eu cuide do outro, eu tenho que entender como me cuidar, para que aí sim eu consiga replicar isso, o mesmo processo, em relação ao outro. Então, eu consigo, com disciplina, e entendendo que, quando eu partir para essa jornada de cuidado com o outro, eu deveria entender que o Reiki, antes de tudo, tem uma base muito importante, que é a base do amor. Então, eu preciso amar antes de tudo. E o que é o amor? Como eu vou amar? A definição do amor, tanto quanto a prosperidade, às vezes nos é equivocada, porque nós costumamos dizer que eu amo os animais mais do que as pessoas, porque os animais são sinceros. É uma frase que, vez por outra, nós ouvimos. Eu amo o meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu lar, eu amo... Então, estamos falando de amor de uma forma
pouco ou nada abrangente. Quando, na realidade, o único exemplo de amor que nós tivemos, o amor ágape, o amor integral, amplo, irrestrito, indissolúvel, foi o amor do Cristo. Porque o Cristo demonstrou para nós um componente especial sobre o amor, que era o componente, ou que é o componente da renúncia. Quando nós formos capazes, portanto, de renunciarmos aos interesses pessoais em prol dos interesses do outro ou da coletividade, eis que então nós poderemos dizer com toda a propriedade: eu aprendi a amar. Por ora, nós temos o germe do amor latente dentro dos nossos corações. Mas este germe, motivando agora, já que tudo que eu disse parece desalentador, este germe por si só já é mais do que suficiente ser disciplinado, ser trabalhado para evoluir, para que nós pratiquemos o reiki. Porque o interesse no outro já é um indício que nós estamos evoluindo este germe do amor dentro dos nossos corações. Então, o reiki tem uma proposta de auxílio ao outro também, de caridade, de benevolência, de bondade, porque todos esses são predicados, não são derivados não, mas são componentes que, reunidos, vão robustecendo a nossa capacidade de amar. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos, dessa forma, a adotar o reiki como aquilo que ele deveria ser, uma filosofia de vida, uma filosofia assente em 3 pilares e 5 princípios. Os 3 pilares, o Gaiden, os 5 princípios, o Gokai do Reiki. E é assim que nós vamos nos estruturando, nos tornando mais saudáveis, mais plenos, mais felizes. Mesmo em meio à adversidade, nós somos felizes. Não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós realmente somos ou nos tornamos. Quando eu consigo conquistar isso, obviamente, se existe uma sinceridade dentro do meu coração para a adoção do Reiki enquanto filosofia de vida, esta sinceridade faz com que eu queira compartilhar com o outro. Tudo que é tão bom, eu quero divulgar, eu quero fazer com que as pessoas participem deste meu projeto ditoso, desse meu projeto de felicidade. Eu começo a distribuir o reiki por aí, na minha fala, na terapia em relação ao outro, ensinando o outro como praticar o reiki. Simples assim. E percebam que, no tema da noite, enquanto eu vou migrando ou transmutando aquilo que eu sou para algo muito melhor, eu estou me tornando cada vez mais próspero, porque eu dou para o universo e o universo me retribui proporcionalmente. Então, o Reiki, enquanto a possibilidade de trabalhar essa energia universal, e em falando de energia, nós devemos lembrar que energia é trabalho, e esta energia universal, segundo Lavoisier, a definição de energia de Lavoisier é que energia não pode ser criada. E energia também não pode ser destruída, que energia pode ser apenas transmutada, ou trabalhada, ou modificada, digamos assim. Então, o Reiki é essa possibilidade de modificar algo que já nos envolve há muito tempo. Todos têm a possibilidade de tornarem-se canalizadores desta energia e dispensarem essa energia, primeiro no autotrabalho, ou seja, o autocuidado, e depois trabalhando em prol do outro. Mas se a energia pode ser transmutada, pode ser mudada, ela não pode ser criada, como então nós podemos trabalhar essa energia para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento? Lembramos que, quando nós falamos de Reiki, Reiki é apenas, eu creio que apenas seja uma forma de expressão que não dignifique a importância do Reiki, mas que o Reiki é uma forma de trabalhar esta mesma energia para nos beneficiar e para beneficiar o universo. Mas é a forma mais simples que há, é a forma mais simples e eficiente que há de conseguir a tal da prosperidade que nós desejamos. Não, lembrem bem que nós falamos, não estamos falando de abundância material, estamos falando de plenitude da alma, são coisas diferentes. E o Reiki, pela sua simplicidade, é algo que é acessível a qualquer pessoa. Como nós modificamos essa energia que Lavoisier disse que não se cria, que não pode ser destruída, pode ser apenas modificada. Para explicarmos isso, já que isso faz parte de longas aulas que nós temos em o nosso método Vida Desperta com Reiki, que começou como um curso e hoje, porque estamos implementando outros saberes dentro deste que era um curso e hoje nós chamamos de método, saberes de ordem científica, saberes de ordem espiritual, saberes de ordem dos estudos do psiquismo. Hoje nós chamamos ele de método e não mais de curso Vida Desperta com Reiki. E porque também tem um material didático abundante, são 4 livros que nós produzimos ao longo, desde a criação deste nosso método, fomos produzindo alguns livros que eram as necessidades dos alunos para que nós não formássemos apostilas e tivéssemos muito material em mãos, pedaços, partes de material,
fizemos um compêndio de tudo aquilo que nós ensinamos e traduzimos isso em 4 obras. A obra de mesmo nome, do método, que foi o primeiro livro, Vida Desperta com Reiki, mais de 286 páginas com ilustrações. Depois, achamos interessante também falar de energia em torno do ambiente em que nós nos encontramos ou em que nós vivemos, e passamos então a criar o Guia Feng Shui para iniciantes. Por quê? Para que nós pudéssemos entender que temos que cuidar de nós de forma integral, do universo interior, mas também do ambiente que nos cerca. E Feng Shui é uma prática também ancestral que nos ensina muito sobre este tema, o cuidado com o ambiente, a harmonia do ambiente. Depois, como nós tínhamos alguns alunos que tinham interesse em saber como conquistar mais rapidamente o autodomínio, solucionar traumas, conflitos internos, e eles ainda não entraram, não estavam ainda nas aulas relacionadas ao psiquismo, não estavam ainda nas aulas relacionadas ao nível 2, Okuden, nível 2 de Reiki, que fala sobre o Reiki para traumas e memórias de dor, nós editamos o livro Ho'oponopono e seus benefícios curativos. E por fim, quando vimos que os nossos alunos receberam várias técnicas que transmitimos durante as aulas e estavam com dificuldade na aplicação das técnicas, nós entendemos que eles não compreenderam ainda que deveriam utilizar as técnicas dentro de um contexto curativo. Poderíamos dizer assim. Enfim, eles deveriam entender o problema e o que estava causando aquele problema. Exemplo que nós costumamos dar, uma dor no joelho. Não aplicar técnicas no joelho, mas entender que o joelho é o reflexo de uma causa raiz. Onde está a causa? E saber, portanto, encontrar a causa para criarem uma metodologia, ou seja, um contexto terapêutico em que a técnica fosse utilizada. A técnica apropriada àquela estratégia, aquele método. Percebendo que isto ocorria, nós resolvemos, então, criar, ou editar, ou produzir e publicar o livro A Linha da Doença. Ou seja, entender a causa raiz e ir trabalhando da causa raiz até a solução daquele ponto reflexo que é o joelho, onde instaurou-se a sintomatologia. Mas também entender que, a partir da causa raiz, outros sistemas do corpo energético ou do corpo humano também, ou do corpo humano também, já foram afetados, mas não apresentaram sintomatologia. Assim é que nós iríamos ou iremos, ou estamos ensinando, através deste livro e das aulas também, como os alunos devem proceder para encontrar a causa raiz, para trabalhar os sistemas, para que o trabalho dos sistemas repercuta favoravelmente na cura dos sintomas, e não o contrário, tentar resolver o sintoma para se chegar na cura. É justamente o oposto. Resolvemos a causa raiz para obtermos a cura. Bem, então, antes de nós falarmos sobre como, e eu vou falar de uma forma bem sucinta, como nós trabalhamos essa energia para que nós possamos modificá-la de forma favorável para a nossa equilibração, ou seja, para a nossa autocura, no trabalho de autocuidado, eu vou pegar aqui uma passagem do Evangelho. O Evangelho, a Boa Nova de Jesus, em que tem a passagem do rapaz que era lunático. E diz mais ou menos assim, perdoem-me se eu não conseguir replicar com fidelidade a passagem, mas diz mais ou menos assim, vocês se lembrarão. Havia um rapaz que era lunático e sofria muito. Por vezes ele caía no fogo, por vezes ele se jogava na água, e o seu pai, procurando auxiliá-lo, apresentou aos discípulos de Jesus. E os discípulos tentaram de tudo e não conseguiram curar o jovem. Então recorreram ao mestre. E Jesus, sabendo do episódio, tomando conhecimento do episódio, disse então, trazei-me cá o moço. E eles apresentaram o jovem para Jesus. E Jesus, então, impôs a sua mão sobre a cabeça do jovem e, segundo o texto bíblico, dele saiu o demônio e o jovem ficou curado. Então, os discípulos ficaram intrigados sobre o porquê que eles não conseguiram curar o jovem. E Jesus conseguiu rapidamente. Por que eles ficaram intrigados? Porque eles já haviam tido experiências anteriores pela delegação de Jesus de ir curar os enfermos, ressuscitar os mortos, conforme está na Bíblia, nas Escrituras, e eles tiveram êxito nesta jornada anterior. Porque desta vez eles não conseguiram? Intrigados com isso, Jesus lhes respondeu de forma bem simples. Foi por causa da vossa pouca fé. Então, o que significa isso? Você disse que iria ensinar ou explicar como nós podemos manipular essa energia de uma forma a nos favorecer nos empreendimentos para a busca da plenitude, ou seja, saúde do corpo e felicidade para o espírito. E esta resposta é a fé? E a resposta, sim, é a fé. Cientificamente
falando, nós temos estudos ou experimentos científicos de longa data que mostram que a ação da vontade sobre um objeto, sobre alguma propriedade, algum elemento material, ela pode produzir alguns fenômenos. Nós tivemos, nos idos dos anos 70, salvo engano, vários experimentos na Rússia. Nós tivemos alguns experimentos também mais recentes, no Ocidente, na Alemanha, mostrando o potencial psíquico do indivíduo humano, todos movimentados pelo desejo, pela vontade. E a fé, neste contexto, representa um desejo ardente, uma vontade sem contenções, uma certeza de que se eu me esforçar por algo, eu irei conquistar. Então, nós podemos ter a fé do ponto de vista, esse desejo, essa vontade, essa certeza, do ponto de vista material. Do tipo, eu vou trabalhar 10 anos e vou amontoar um certo patrimônio, comprarei uma casa, comprarei um carro e me casarei. Sim, mas não é dentro deste aspecto que nós queremos abordar a fé, mas sim do aspecto psíquico, que nós já relatamos ou já mencionamos, que já houveram estudos no passado sobre isso. Então, quando nós falamos da fé, nós falamos do poder magnético, que é um poder, falamos da possibilidade de movimentar um magnetismo, ou seja, o poder magnético que, dentro da ciência, ele é algo tangível não, mas mensurável. Ele pode ser mensurado através de aparelhagens que mensuram a atividade cerebral e os resultados na manipulação destes elementos, baseado no conceito de que é o magnetismo que está produzindo isso. Então, este fluido, este poder fluídico, ele está sendo manipulado, poder fluídico manipulado. A energia que nós mencionamos, manipulada, conforme nós mencionamos no Reiki, conforme nós mencionamos que Lavoisier disse, a energia não é criada, não é destruída, mas pode ser manipulada. Então, este poder fluídico, esse poder magnético, sofre a ação da vontade. E a vontade, ela aciona várias estruturas. A estrutura mental e um campo de estrutura no campo do desejo, que está relacionado com um chakra direto, que é o chakra chamado Manipura, que fica aqui baseado no osso externo, aquele ossinho último das nossas costelas. Então, este chakra, o Manipura, é o chakra responsável pela manifestação do desejo pela vontade. Então, a ação psíquica e o poder da vontade, a ação psíquica para racionalizar aquilo que se quer, e o Manipura, ele faz com que esta ação, ele faz esta ação magnética, ou seja, a manipulação das energias, ou seja, a manipulação da energia universal, a manipulação da energia rei, do conceito do Reiki, e faz realizar-se, portanto, estes prodígios de cura que Jesus apresentou. Então, o que faltou para os discípulos foi uma convicção, uma certeza, um desejo forte ou ardente. Ou eles falharam por dúvida, duvidando de si mesmos, ou falharam porque não estavam tão compenetrados ou tão focados em ajudar aquele jovem. De qualquer forma, faltou fé, faltou vontade, uma vontade firme e ardente. Há até uma analogia que nós costumamos fazer com... eu costumo dizer que nada é por acaso. Tudo que nós criamos, ou tudo que existe, tem um quê de intuição. E, portanto, essa intuição que, às vezes, é ficção, num primeiro momento, ela tornar-se-á realidade no outro momento. Então, nós temos lá no Manipura, para fazer uma analogia de ficção, nós temos no Manipura o poder do Homem de Ferro, o personagem da Marvel, que está estabelecido por um dispositivo que ele auto-implantou, que ele mesmo implantou em si. E é como se fosse uma bateria, alguma coisa eivada de forte poder energético que lhe confere poderes para toda a sua armadura. Então, como eu digo, assim, não existe acaso. Todas as coisas têm um quê intuitivo de que hoje é ficção, amanhã poderá ser uma realidade para algum propósito. Mas que propósito, por exemplo? Também, na ficção, nós temos lá só para ilustrar algum propósito, não do Homem de Ferro, mas outra ficção, nós tínhamos lá em 1975 ou 76 uma série de desenho animado que se chamava Os Jetsons, e em que eles utilizavam aeronaves como se fossem automóveis, utilizavam aparelhos de televisor como se fossem telefones, videochamadas, e nós achávamos muito divertido tudo aquilo como mera ficção. E em pouco tempo, de 65 ou 66 para 2025, pouco tempo, considerando a evolução tecnológica, nós temos tudo isso. Temos drones, temos aeronaves que transportam pessoas individualmente ou transportam em duplas. Temos aí as chamadas de vídeo. Não precisamos de aparelhos tão grandes quanto havia nos Jetsons, mas temos nos celulares, ou seja, uma tecnologia ainda maior. Então, nós entendemos que o poder criativo do indivíduo excede os limites da nossa capacidade de entrever o futuro. Mas, quando cremos em nós mesmos, passamos a entender que podemos tudo o que quisermos. E quando nós falamos de Reiki, podemos muita coisa. Podemos amenizar, atenuar as nossas sintomatologias,
mas a partir das sintomatologias, entendermos que se eu estou sentindo os reflexos de um desequilíbrio, aquele ponto reflexo, ele não é o ponto em desequilíbrio em si, ele é apenas o ponto reflexo. Onde está o desequilíbrio? E é através do Gainen que eu faço essa introspecção e eu vou buscando, vou fazendo um verdadeiro escaneamento nas minhas estruturas energéticas, ou seja, alma, e também na minha estrutura física, o corpo físico, e vou detectando aquilo que eu preciso modificar. Algumas vezes eu faço isso com bastante facilidade, outras vezes eu consigo fazer depois de muita exercitação. Então o Reiki é isso, é uma jornada mais ou menos longa, não demorada, mas longa, de disciplina. Longa por quê? Que exige esforço, exige trabalho. Energia é trabalho, é algo em movimento. Energia é algo em movimento. E este algo em movimento, para tomar a conformação de que nós necessitamos, nós precisamos dar outro movimento a ela. Por isso que nós precisamos entender, dentro da filosofia do Reiki, quais são os princípios que regem esse nosso empoderamento energético. Como nós vamos conseguir conquistar o domínio, primeiro, das próprias energias, das energias que eu assimilo, para que elas sejam benéficas para mim e não maléficas, e não produzindo efeitos que eu não quero. Por isso que o Gokai do Reiki é imprescindível. Enquanto o Gainen nos coloca em uma prática que nos faz, pela introspecção meditativa, a busca do descobrimento de quem nós somos, o Gokai nos faz exercitar um bom comportamento, ou seja, um aspecto moral e ontológico de disciplina constante. Então, quem pratica o Gokai é uma pessoa que entende que a reclamação, seja a menor que seja, a menor que for, ela não é desejável para o meu empreendimento de felicidade, que eu preciso modificar. Que o pessimismo, por menor que seja, ele não é favorável ao meu empreendimento de felicidade, que eu preciso modificar. Que o desânimo não faz parte de mim, que a tristeza eu não quero. Então, eu consigo perceber esses reveses da vida que estão súbitos, mas que eu alimento, se eu não praticar o Gokai do Reiki, eu alimento porque eu não estou atento à sua chegada. E por não estar atento, eu faço com que eles permaneçam por um tempo demorado, até que eles se tornem um reflexo doloroso, ou doloroso no corpo físico, ou doloroso na alma, pelas psicopatologias da depressão, da ansiedade, do medo, e tudo o mais que nós já conhecemos. E o Gainen tem esse propósito, de nos deixar sempre atentos, porque nós nos propomos a 5 princípios, muito básicos, muito simples, né? Somente hoje sou calmo, somente hoje não me preocupo, somente hoje sou bom para as pessoas, somente hoje trabalho com amor, somente hoje sou grato. Então são esses os 5 princípios. Quando eu me proponho a isso, eu acionei um sinal de alerta, que se alguém vier me provocar, me perturbar, não, somente hoje sou calmo. Também, se alguém vier, por exemplo, me pedir algo, e essa pessoa já se acostumou, essa pessoa me importuna sempre, com vários pedidos, várias rogativas, eu me coloco, somente hoje sou bom para as pessoas, eu já tenho esse sinal de alerta. Tá? Se alguém, por exemplo, me prestar um favor, se acontecer alguma coisa na minha vida, seja uma experiência ditosa ou desditosa, o que é ditoso e desditoso? Por exemplo, perdi o emprego, considero desditoso. Ao invés de considerar desditoso, eu sou grato. Por quê? Essa perda de emprego deve ter um propósito na minha vida de aprendizado, e eu vou buscar esse aprendizado de alguma forma. Se eu recebo uma boa notícia, fui promovido no trabalho, também sou grato. Eu nunca vou me envaidecer e dizer, porque um dos componentes do Reiki, além do amor, é a humildade. Eu nunca vou dizer, foi graças ao meu esforço. Mas, antes de tudo, eu vou aprender a agradecer. Isso vai se tornando um condicionamento psicológico, ou seja, uma modificação da minha psicodinâmica, de como eu estava, para algo muito mais produtivo e desejável para o meu empreendimento de felicidade. E dessa maneira é que eu encontro o equilíbrio necessário, o equilíbrio da alma, que é a felicidade, e o equilíbrio do corpo, porque a alma em equilíbrio promove em repercussão o equilíbrio ou a saúde física. É lógico que nós contamos que haverá um desgaste natural dos nossos aparelhos biológicos pelo envelhecimento, e isso é também, como o nosso corpo é energia, é um movimento natural que nós não conseguimos deter, mas nós podemos ampliar a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade sobremodo se nós soubermos dar mais saúde ao nosso corpo através de práticas simples. De sorte que, quando nós falamos então de prosperidade com Reiki, é justamente disso que nós estamos falando. Não estamos falando em abundância financeira, mas isso poderá acontecer se tivermos saúde, se tivermos felicidade, o universo conspirará ao nosso favor. Mas não é uma certeza, porque nós sabemos que prosperidade é uma questão de oportunidade, e essas oportunidades, elas não existem para todos, existem para alguns, porque a riqueza também é limitada. Quando nós falamos de riqueza, nós temos, com gratidão, que a riqueza sempre estará nas mãos daqueles que são mais capazes de fazerem essa riqueza render oportunidade para muita pessoa. Nem todos conseguem fazer isso. Alguns conseguem receber uma fortuna de herança ou de uma premiação qualquer e conseguem
dizimar essa fortuna em alguns meses, em algumas semanas ou poucos dias, depende do grau de destempero deste indivíduo. Então, a prosperidade financeira é uma possibilidade, sim, por que não? Mas o objetivo do Reiki não é esse. O objetivo do Reiki são as bases, a plenitude, saúde do corpo, felicidade para o espírito. E a prosperidade financeira poderá ou pode ser uma consequência.